Olá, alunos! Sou a professora Francilene, da disciplina de Ciências Naturais, e hoje nós vamos falar sobre uma espécie de animal dentro do reino Animalia. Bem, o que nós temos dentro do reino Animalia? Nós temos as aves, os répteis, os anfíbios e os mamíferos. É eles mesmos que vamos falar. É ele mesmo que vamos falar. Os mamíferos. Bem, mas qual é a questão que vamos levantar dentro dos mamíferos? A questão é, os mamíferos viviam na mesma era dos dinossauros ou eles só vieram depois dos dinossauros? Estudos recentes comprovaram que eles vieram junto com os dinossauros, já viviam em comunhão junto com os dinossauros. Eu não sabia se era uma comunhão, mas viviam na mesma era em que os dinossauros viviam, tá? Um exemplo, achei interessante essa imagem, que ela mostra, né, parte de um mamífero com um dinossauro, no caso aí a vaca, junto com o Tirano Rex, né? É interessante saber que esses animais, eles sobreviveram, né, à catástrofe que a Terra viveu, né? Mesmo ficando a Terra inóspita, né, com quase zero de vida, esses animais conseguiram sobreviver. Pequenos, né? Se a gente comparar, a vaca não era do tamanho de um tirano. A imagem aí pode até dar essa ideia, mas não eram animais pequenos, com porte bem pequeno, e que sobreviveram, né? Não foram dizimados totalmente. Mas como que isso aconteceu? Essa é a grande questão. Como é que animais tão grandes morreram, né? Foram extintos totalmente, quase que totalmente, e os mamíferos não, né? Pelo contrário, fizeram foi proliferar. O que é que aconteceu, né? O que esses animais sofreram, né? Para que houvesse essa capacidade, né? O que fez eles terem essa capacidade de proliferarem e sobreviverem a uma terra tão devastada como ficou a nossa, né? Bom, um dos primeiros sinais que é colocado é que são animais de sangue quente, né? Como também apresentam pelos, o corpo coberto por pelos, e que as fêmeas são capazes de alimentar sua própria cria, seus filhotes. Bem, aí nós temos a imagem de uma fêmea orangotango, né, alimentando seu filhote. Gente, para vocês terem ideia, é a única espécie que é capaz de dar alimento para o seu filhote, né? Então, isso aí já é uma coisa, ao meu ponto de vista, uma coisa muito grande. Porque mesmo que eles estivessem em locais com escassez de alimento, a fêmea é capaz de produzir esse leite para poder alimentar o filhote. Como é que ela faz isso? O corpo, ele produz através da gordura e dos nutrientes do próprio corpo, ele puxa tudo que ele há de bom para alimentar aquele filhote, né? Isso é uma coisa divina, é algo fantástico ao meu ponto de vista. Porque a mãe dá a vida para que o filho continue a viver a dele. Isso é muito bacana. E os animais de sangue quente? Bom, isso também é outra coisa curiosa e eu acredito que grandiosa, porque um animal com sangue quente, ele consegue adaptar o corpo dele à temperatura do ambiente. Ele consegue fazer isso. Ele não vai sofrer se ele estiver no local quente, ele não vai sofrer se ele estiver no local frio. São animais, não é que ele não vá sofrer, mas ele não vai perder a vida por isso. Ele vai conseguir se adequar. Um exemplo que a gente tem é o urso polar. Essa imagem aí que vocês veem, né? Vivem nos polos, onde é muito frio, um frio extremo, e por terem sangue quente, eles conseguem sobreviver àquele local, fazendo com que eles não sofram tanto, né? Se adequem ao clima, né? Às intempéries daquele clima. E na água e no ar? E aí? Será que os mamíferos são só terrestres? Não são não, né? São animais que vivem tanto na água quanto no ar. E esses que vivem na água, quais são, gente? Olha só, nós temos as baleias, os golfinhos, o peixe-boi e dentre outros, que têm mamilos e alimentam seus filhotes por meio do leite. Isso é fantástico, né? Deve ser aquele leite bem geladinho, bem gostosinho, para quem gosta, né?
Então, e aí nós temos uma imagem, ó, do leão marinho amamentando seu filhote. Isso também é muito bacana. Isso prova que eles tiveram um domínio muito grande de território, porque não ficaram só na terra, né? Eles tiveram o mar e o céu para poder se adequarem, né? Puderam proliferar de forma grandiosa. Porém, nós temos também os animais que vivem no ar. Vocês conhecem algum passarinho que tem mamilo? Será que as aves têm algum mamilo? Capacidade de alimentar seu filhote por meio de leite, gente? Nós temos sim. Sabe quem são? Os morcegos. Isso é muito interessante. Os morcegos são aves, considerados aves, tá, gente? Porém, eles não têm pena, eles têm pelo, tá? Mas são aves que amamentam seus filhotes por meio de leite, tá? Agora tem um ser, uma criaturinha, né, dentro dos mamíferos que não tem mamilo. É uma curiosidade. Como é que alguém vai amamentar sem ter mamilo? Vocês já pensaram nisso? Mas a gente tem. Olha só quem é. É o ornitorrinco, né? Vocês estão vendo aí, ele tá com 2 filhotinhos, coisinha mais linda do mundo. Só que o ornitorrinco, ele não tem mamilo. E aí, como é que ele vai fazer para poder amamentar seus filhotes? Pessoal, eles têm umas glândulas, né, que enchem-se de um líquido pastoso que é considerado leite, né? Esse líquido ele sai por pequenos orifícios na pele, né, no tórax do ornitorrinco, e os bebezinhos lambem, tá? Então eles não chegam a ficar fazendo sucção, eles lambem, tá? E isso é uma forma deles se alimentar. É um mamífero, né, que vive tanto na água quanto na terra e que alimenta seus filhotes por meio do leite, só que sem mamilos. Bem, pessoal, ó, aqui temos a referência das imagens, do texto também, que foi um texto feito pelo autor Carlos, né? E Carlos Roberto de Lana. E eu achei um texto bem sucinto e que abarcou parte do que eu gostaria de passar para vocês, ok? Muito obrigada.